SP com você para mais uma videoaula de Física para a terceira série do ensino médio. E hoje nós estamos iniciando a 12ª semana de atividades em casa. É verdade, 12 semanas já. Passa muito rápido, né? Como é que está aí o estudo? Como é que está o seu estudo? Está se dedicando? Está conseguindo resolver as atividades da semana? Muito bem. Hoje o nosso bate-papo aqui vai se concentrar aí no seu livro didático, a partir da página 46. Nós vamos falar de distribuição de cargas em condutores em equilíbrio. Até a última videoaula nossa, nós falamos ali sobre campo elétrico, potencial elétrico, o trabalho ali também, né, da força elétrica. Hoje vou iniciar aqui a nossa discussão fazendo aí uma pergunta para você. Imagine que você está numa região aberta, num campo, bem bonito, começa ali a formação de uma tempestade com raios, e você tem 3 opções. Você pode ir para dentro de um carro, você pode sair do carro e ficar próximo a uma árvore para se esconder da chuva, para se proteger, ou você pode ficar numa região aberta, no meio do campo lá, curtindo uma chuvinha. O que você escolhe? Tem que escolher uma delas, tá bom? Até o final da nossa videoaula aqui a gente vai falar fisicamente o porquê da sua escolha segura, tá bom? Vai pensando aí o que você escolheria, ficar dentro do carro, sair dele, ficar no campo aberto ou ir para embaixo de uma árvore, por exemplo, para se proteger da chuva ali, você não quer se molhar, tá meio frio, aquela coisa toda, mas pensando na segurança, vamos ver como que a física pode nos ajudar, tá bom? Pessoal, para começar esse estudo, né, aí na sua página 46, nós vamos conversar um pouquinho sobre a distribuição de cargas em condutores esféricos. Como que as cargas elétricas elas se distribuem nesse tipo de condutor, porque isso vai nos ajudar a responder a essa pergunta aí que foi feita no início, tá bom? Bom, então você imagine uma esfera condutora metálica, tá? E essa esfera ela é eletrizada por algum daqueles 3 tipos de eletrização que nós conhecemos, né? Pode ser atrito, contato ou indução, não interessa o tipo, ela foi eletrizada, né? Então ela adquiriu ali uma quantidade, uma carga elétrica. Vamos supor que a carga seja negativa, tá? Então aquela esfera vai ter um acúmulo de cargas negativas, né? E essas cargas, pelo próprio sinal ali, seja o mesmo sinal, elas vão começar a se repelir, né? Vão se movimentar e elas vão ficar. Você pode até olhar ali na sua imagem, que está aí na sua tela, e elas vão ficar ali na superfície daquela esfera, né? Chegando ali na superfície, elas se acomodaram, ficaram todas confortáveis, então vai cessar aquele movimento das cargas. Esse condutor, então, atingiu o chamado equilíbrio eletrostático, tá bom? Bem, o que nos interessa nesse condutor? Nos interessa estudar 2 grandezas: campo elétrico e potencial elétrico. E nós vamos fazer isso em alguns pontos, tá? Por exemplo, fora desse condutor, longe dele, próximo ao condutor, na superfície desse condutor e dentro. Então vamos entender como que funciona, como fica, por exemplo, o campo elétrico e o potencial elétrico nessas regiões, tá legal? Basicamente aí nessas 4 regiões que traduz o comportamento geral do nosso condutor, tá legal? Então vamos começar aqui com o nosso campo elétrico. Então, primeira questão, vamos pegar o campo elétrico fora, num ponto bem longe da nossa esfera, do nosso condutor ali. Tá? Então, se você quiser acompanhar no seu livro, estamos aí na página 47. Então, para pontos externos da esfera, bem longe, nós vamos considerar ali como se a esfera fosse uma carga pontiforme, né? Como se toda a carga dessa esfera estivesse concentrada num único ponto, na própria esfera, porque eu estou muito distante, muito longe. Então, toda a carga dela vai se concentrar num único ponto para essa análise bem longe da esfera. Então, a expressão matemática que traduz o campo elétrico é aquela que nós conhecemos, sem muitas novidades. Campo elétrico é K, né, constante, módulo da carga, daquela esfera no caso, né, dividido por
por d ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui não tem nenhuma mudança, nenhuma diferença daquilo que nós já sabemos calcular o campo elétrico em relação a uma carga. É como se a nossa esfera estivesse funcionando como uma única carga geradora desse campo elétrico, tranquilo. Bom, agora a gente vai pegar, para a segunda situação, ainda para o campo elétrico, um ponto próximo da esfera, bem pertinho dela, bem perto mesmo, tá? Como que se comporta o campo elétrico quando nós estamos considerando um ponto bem próximo da minha esfera que está carregada, tá? Bom, então quando isso acontece, quando estamos bem pertinho da esfera, nós vamos considerar que a distância que nós estamos ali usando, né, para calcular o campo elétrico é o próprio raio da esfera. Então, olha só, aqui bem pertinho, bem próximo, a distância que nós estamos considerando é o próprio raio da esfera. Então é como se a nossa esfera estivesse ali gerando o campo elétrico, né? Ela está gerando o campo elétrico, nós estamos muito próximos a ela, então é como se toda a geração desse campo estivesse concentrada no núcleo dessa esfera, né? Então nós vamos chamar aqui de campo elétrico K, módulo da carga, dividido por R ao quadrado, né? A distância vai ser o próprio raio da esfera. Agora, se eu for para a superfície, quer dizer, eu saio de um ponto muito próximo da esfera e eu vou para a superfície dela. Nesta situação, né, experimentalmente aí determinou-se que o campo elétrico na superfície ele é a metade do campo elétrico muito próximo. Olha que interessante. Então você está muito, muito perto, não encostando na esfera, tá? Bem pertinho. Tem um valor de campo elétrico. Quando você encosta na esfera, quer dizer, na superfície, esse campo elétrico já torna-se a metade. Então, por isso a expressão matemática K módulo de Q dividido por 2R ao quadrado, né? É só dividir a expressão que eu tinha por 2, colocar um 2 ali no numerador, e eu tenho essa relação do campo elétrico na superfície da minha esfera. Belezinha? Falta mais uma posição, que é dentro, no interior da esfera. Isso aqui nos ajuda a responder uma série de situações cotidianas, inclusive, tá? No interior da esfera, de um condutor, no caso, em equilíbrio, não só a esfera, tá, pessoal? Um condutor em equilíbrio. A gente pegou a esfera aqui para facilitar a nossa vida em termos de cálculo. Mas no interior de um condutor em equilíbrio, o campo elétrico é nulo, sempre zero, tá? A gente vai falar depois de alguns casos aí com o campo elétrico nulo, que nós temos no nosso cotidiano, por exemplo, né? São aplicações aí, quando a gente fala de eletricidade, a gente já falou sobre isso em outras videoaulas, é algo muito abstrato, né? A gente tem todo dia contato com a eletricidade, com a energia elétrica, enfim, com campo, com potencial, isso acontece. Só que não é muito palpável, né? O que a gente consegue, vamos dizer assim, apalpar nesse sentido de eletricidade é apertar o interruptor, né, da minha lâmpada. Eu sei que a lâmpada acende porque ali passou a corrente elétrica, enfim, mas eu não consigo enxergar o que acontece ali dentro, né, os fenômenos que estão envolvidos ali nesse processo todo de eletricidade, tá bom? Legal, então nós já vimos 4 situações para o campo elétrico em condutores em equilíbrio. E como é que fica o potencial elétrico? Bom, antes de irmos aí para o potencial, eu quero que vocês deem uma olhadinha comigo nessa imagem, nesse gráfico, na verdade, que está aí na sua tela, que é o campo elétrico, né? Ali está a esfera desenhada, em função da distância, sendo que a esfera ali, o núcleo dela está bem no centro, bem no zero ali, né? Bem naquela intersecção entre os nossos eixos da ordenada e das abscissas, né? Então dá para a gente entender ali o seguinte: eu estou lá em cima, né? O campo elétrico próximo tem um valor. Quando eu encosto na esfera, ele fica pela metade. A partir daí, né, se afastando da esfera, aí o campo elétrico vai diminuindo. Aquela curva ali a gente já conhecia, né? Quando estudávamos ali o campo elétrico propriamente dito, tá bom? Gerado aí por qualquer tipo de carga. Esse gráfico não é muita novidade para você, é só incluindo ali a esfera, que é o nosso condutor em equilíbrio. Agora sim, vamos falar do potencial. E para o potencial, nós temos 3 situações aí, tá bom? Para a esfera, para o campo elétrico 4, para o potencial 3. É um pouquinho mais simples, lembrando que o potencial elétrico é uma grandeza do tipo escalar, né? Então, vocês vão
verificar aí na fórmula, na expressão matemática, que não tem módulo da carga, porque aqui o sinal conta e conta muito, interessa para a gente. Tá? Então, primeira situação, nosso potencial elétrico fora, externo ao nosso condutor, tá bom? Externo à nossa esfera. A fórmula é a mesma, que nós já conhecemos. Potencial elétrico é igual a Kq sobre D. Então, Kq sobre D. Lembrando, não tem módulo aqui, porque potencial é uma grandeza escalar. Muito bem. Saindo dessa situação que eu estou fora, para qualquer ponto fora da minha esfera, do meu condutor, seja esse ponto muito distante ou muito próximo, essa é a característica aí que é diferente do campo elétrico, né? Não interessa, eu estou a 10 km ou a 10 centímetros da esfera. Se é fora, entra nesta situação do potencial. Agora, um outro ponto, uma outra situação é na superfície da esfera. E aí, na superfície da esfera, nós vamos considerar a distância como sendo o raio, tá bom? Na superfície, nós consideramos a distância como sendo o próprio raio da nossa esfera, do nosso condutor em equilíbrio. E dentro, no interior desse condutor, no interior dessa esfera, o potencial elétrico é o mesmo que na superfície. Então são situações aqui que é bom a gente lembrar, né, estabelecer um padrão aí. Tá? Campo elétrico no interior da minha esfera, nulo. Potencial elétrico existe? Sim, existe. E é o mesmo no interior, é o mesmo que na própria superfície da nossa esfera. Então, importante a gente frisar bem isso, tá legal? Podemos também dar uma olhadinha neste gráfico que nós temos aí na tela, que agora vai trabalhar o potencial em função da distância, né, com a esfera ali no centro, na origem dos nossos eixos. Então, o potencial na superfície é igual ao potencial dentro da minha esfera, que é um valor constante, porque depende do raio, né? A partir dali, a distância vai aumentando, o potencial vai diminuindo. Tá legal? Muito bem. Agora, para facilitar ainda mais a nossa resposta àquela questão inicial, né? De onde você deve ficar, se é no carro, se é perto da árvore, se é no campo, curtindo uma chuva, vamos falar da distribuição de cargas em condutores pontiagudos, né? Bem, você já deve, obviamente, ter ouvido falar em para-raios, né? Que eles são colocados em lugares mais alto possível, para que possa, entre aspas, puxar o raio, né? Vamos usar essa expressão aí, bem entre aspas, né? Mas como que isso funciona, né? Como que o para-raio ele consegue proteger uma região ao redor dele, tá? E por que ele é pontudinho, né? Pontiagudo. Para explicar isso, pessoal, vamos falar de uma grandeza chamada densidade de carga. Quando a gente usa a palavra densidade, a gente já lembra, a densidade é massa dividido por volume, né? Quer dizer, a massa de um objeto distribuída ali em todo o seu volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Quanto menor o volume, maior a densidade. Quer dizer, eu teria mais massa num volume menor, na distribuição, né? Então, quando eu falo em densidade, tem a ver com essa distribuição. Seja ela densidade volumétrica, massa por volume, densidade de carga superficial, né? Então, quando eu me refiro à densidade superficial de carga elétrica, eu estou me referindo justamente à quantidade de carga que eu tenho, tá? Dividido pela área. Eu estou falando aí de uma superfície esférica, primeiro, tá? Uma superfície esférica. Então, a carga dividido pela área. Qual que é a área da esfera? Lembram? 4πr ao quadrado. Então, a densidade, aquela letrinha grega ali, sigma, né? Ela é a carga daquele condutor, daquela esfera, dividido pela área, ou seja, 4πr ao quadrado. Muito bem, só que aí nós queremos falar de condutores pontiagudos, né? Vamos pegar uma situação onde nós temos um condutor aí com uma forma irregular. Pega essa esfera aí na página 49, essa esfera parece que tem uma verruga nela, né? Com aquele biquinho ali. Dá uma olhada naquela esfera. É visível para nós que nós temos ali dois raios, né? Vamos considerar como se fossem duas esferas, uma unida ali com a outra, né? Então, quando eu falo em concentração de cargas, em densidade de cargas,
Vocês concordam comigo que naquela esfera menor, que está ali grudadinha, o raio é menor? Se o raio é menor, a densidade de cargas é maior. Então a concentração, eu vou ter mais cargas naquela região do que na região maior. Tá? Porque a densidade de cargas, que é a quantidade de cargas por área, tem a ver com o raio. Então se eu diminuo o raio, eu aumento a concentração, a densidade de cargas. Tranquilo? Está claro isso? Então nós podemos, obviamente, olhar para aquele desenho e fazer uma analogia com aquele desenho de baixo, que é um condutor pontiagudo, na verdade, né? Então, para condutores pontiagudos, a concentração das cargas se dá nas pontas, justamente por essa densidade superficial de cargas. Isso é chamado, aqui na eletricidade, de poder das pontas. Tá? Então é isso que vai fazer, dá uma olhadinha aí, tem uma imagem de um prédio, né, com um para-raio, dizendo assim, quanto maior a altura de uma construção, maior a diferença de potencial com a nuvem e, portanto, maior a probabilidade de ser atingida por um raio. Então os para-raios, né, têm essa concentração de cargas nas pontas para que haja realmente ali, para que puxe o raio, né, vamos dizer, colocar dessa maneira assim, bem simplificada. Tá legal? Muito bem. O que mais nós podemos dizer agora sobre esta situação que nós acabamos de estudar, sobre para-raios, né? Descendo ali, se vocês olharem na página 50 do seu livro, tem um carro sendo atingido por um raio, né? Olha que belezinha. Será que é seguro? Isso ajuda a responder aquela questão inicial nossa, né? Pessoal, sim, é seguro, porque dentro do carro, do condutor, o campo elétrico ele é o quê? Ele é nulo. Então, nós não teremos, você propriamente dito ali dentro do carro não será atingido, porque o campo elétrico ali é nulo, vai ficar só na superfície, né? Outra situação, avião também, né? Acontece bastante, se o avião estiver levantando voo, ou está descendo, está pousando, numa tempestade de raios, acontece de ser atingido, a sua fuselagem ser atingida por um raio. Só que ele funciona justamente com essa questão, o campo elétrico é nulo. Então isso aqui é chamado de blindagem eletrostática, né? Ou também conhecido como gaiola de Faraday. Porque dentro deste corpo, daquele objeto, o campo elétrico é nulo. Você já percebeu isso, por exemplo, se você está num elevador, né? O teu celular, você está conversando com alguém. Entrou no elevador, fechou as portas ali, o sinal cai. Porque o elevador, né, é metálico, é um condutor, né? Então ali dentro o campo elétrico é nulo, há uma blindagem eletrostática, então as ondas eletromagnéticas não conseguem chegar ali, tampouco sair, né? Ok? O caminho inverso também acontece, tá? Inclusive, hoje em dia, né, falando aí até numa questão mais de curiosidade, hoje em dia nós temos muitos carros, muitos veículos que têm aquelas chaves por aproximação. Então quer dizer, a pessoa não precisa colocar a chave ali, não é nem o controle do alarme, é a chave mesmo, quando aproxima até uma certa distância do carro, a pessoa já consegue abrir a porta e destrava, né? Esse tipo de chave emite sinal. E, por incrível que pareça, as pessoas, né, mal intencionadas, elas conseguem, com equipamentos próprios para isso, conseguem clonar essas chaves, pegar o sinal, né, decodificar esse sinal e clonar essas chaves, ficando aí mais fácil de roubar o carro, né? Inclusive, já tem até no mercado, o pessoal vende essas coisas todas. É uma bolsa de Faraday, se eu não me engano. Esse é o nome que se utiliza para colocar esse tipo de chave, porque ela faz aí, o material dela, né, como se fosse uma blindagem eletrostática, impedindo aí que essas ondas, né, esses sinais saiam da chave, alguém consiga captar esse sinal e clonar essa chave. Olha só, né? Você pode fazer isso de uma forma bem baratinha, se você tiver uma situação dessa, né, teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó, enfim, tiver uma chave dessa aí, você pode embrulhar num papel alumínio e põe no bolso, aí fica mais barato, né? Com certeza vai acabar fazendo a mesma função de blindagem, né? Você pode construir gaiola de Faraday em casa com caixinha de sapato, embrulhando ela no alumínio, para colocar o seu celular ali dentro, o dia que você não quiser ouvir nada, né? Em vez de colocar no modo avião, você põe no modo gaiola de Faraday. Olha que legal, hein? Fica muito mais
científico, né? Muito mais chique, não é verdade? Você vai gostar. Se você buscar aí na internet, tem um monte de experimentos aí que você pode fazer nesse sentido. Legal, pessoal? Vamos fazer o seguinte, então, vamos resolver 2 atividades aqui com vocês e depois vou deixar aquela listinha para a semana, tá? Vamos lá? Então, beleza, vamos lá. Eu estou aí na página 50 do seu livro. Eu vou resolver com vocês a questão número 2 e a questão número 4, tá bom? A questão número 2 é uma questão do Enem. Diz assim, ó. 2 irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Imagina, né? Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes para facilitar a identificação. Uma das meninas, um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Fica a dica aí, ó. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar a situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de... Então você, imagine isso aí, um físico, uma física, respondendo uma questão como essa, pessoal. Já temos conhecimento suficiente para responder, não é verdade? Com aquilo que vimos nessa aula. Será que a caixa que não recebeu ligações é a caixa de madeira e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade? É isso? Tem a ver com uma condução de eletricidade? Será que a caixa é de metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava? Legal essa aí, hein? Vamos ver as demais? Letra C, metal. E o telefone não funcionava porque o metal refletia todo o tipo de radiação que nele incidia. Letra D, metal. E o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. Ou letra E, madeira. E o telefone não funcionava porque a espessura dessa caixa era maior que a espessura da caixa de metal. Bom, concordamos aqui que o telefone não funcionava na caixa de metal. Beleza? De madeira não vai oferecer nenhum tipo de empecilho, vamos dizer assim, para as ondas chegarem, né? Então, para que o telefone funcione, ele precisa, né? As ondas eletromagnéticas têm que chegar nele, tem que sair dele, enfim. Tá, então metal. Mas será que o metal não funcionava porque o metal reflete? Porque tem a ver com a área, será? Galera, lembra que nós falamos da blindagem eletrostática? Que no interior de um condutor em equilíbrio, né, metálico, nós temos ali o campo elétrico nulo, e isso faz com que haja uma blindagem ao redor de qualquer objeto que esteja ali dentro, protegendo, entre aspas, né, protegendo dessas ondas eletromagnéticas do redor. Então, a alternativa correta da questão número 2 é a alternativa B. Tranquilo? Então, metal e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Muito bem. Vamos agora para a questão número 4, que eu vou resolver aqui com vocês, tá? Questão número 4, Universidade Federal da Bahia. Um abraço para a galera da Bahia aí que nos assiste aqui no SP com você, para todo mundo, para o nosso Brasil todo aí. Nós temos alunos espalhados por todos esses estados aí, né? Um grande abraço a todos vocês. Aviões com revestimento metálico voando em atmosfera seca podem atingir elevado grau de eletrização, muitas vezes evidenciado por um centelhamento para a atmosfera, conhecido como fogo de San Telmo. Dê uma pesquisadinha nisso aí, é bem interessante esse fenômeno aqui, tá? Nessas circunstâncias é correto afirmar. 01. A eletrização do revestimento dá-se por indução. Pessoal, até ele falou ali, né? Atmosfera seca. Então, a eletrização do revestimento ali do nosso avião, da fuselagem, dá-se por atrito com o ar e não por indução, né? Então, 01 é errado. 2. O campo elétrico
no interior do avião causado pela eletrização do revestimento é nulo. E aí? 02, certo ou errado? Certinha. Funciona ali como uma blindagem eletrostática, ali é a aula de Faraday, ok? 02 é correta. Vamos colocar aqui, a 02 é correta. 04. A eletrização poderia ser evitada se o avião fosse revestido com material isolante? Será? Será que nós não conseguimos eletrizar o material isolante? Lá no experimento de Tales de Mileto, né? Quando ele esfregou ali âmbar com a pele de animal, houve sim eletrização. Então há essa possibilidade. Então a 04 é falsa. 08. O centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião? Legal, é exatamente isso. O poder das pontas, acúmulo de cargas. E a 16. O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se o fosse, não haveria centelhamento. O revestimento metálico é sim uma superfície equipotencial. Tá? Todos os pontos ali estarão sobre o mesmo potencial elétrico. Então, corretas 2 e 8, né? Somatório aqui, 10. Galerinha, sendo assim, nós vamos ficando por aqui com essa nossa videoaula, tá? Eu estou deixando aqui para vocês, ó, aquelas atividades para que vocês resolvam durante a semana e nós nos encontraremos na nossa próxima live de revisão, onde eu vou corrigir as atividades com vocês. Beleza? Fiquem bem, aquele abraço, tchau, tchau.